Muito bem, 9 horas e 12 minutos, estamos de volta com o nosso Mais Vida ao vivo na tela da Rede Vida para todo o Brasil, agradecendo o enorme carinho da sua audiência em todo o território nacional. Muito obrigado, hein? Você sabe que esse ano a Rede Vida completa suas bodas de prata, 25 anos do canal da família. Nós queremos comemorar junto com vocês, viu? Fique esperto e esperta, porque tem muita coisa legal na tela da nossa Rede Vida nesses 25 anos. Nós vamos comemorar muito, vamos fazer muita festa. Eu estava conferindo agora aqui as mensagens. Muito obrigado pelo carinho também das suas mensagens. Você pode mandar para a gente, 11 95033 6870. Mande a sua mensagem, 11 95033 6870. Mande sua pergunta, sua participação. Quem você quer que nós convidemos para estar com a gente aqui na Casa do Mais Vida, hein? Manda sua sugestão que a gente está atento a tudo que você escreve para a gente. Bom, agora a nossa pauta é sobre comportamento. Gente, eles parecem, digamos assim, atenciosos, dedicados ao trabalho, mas na primeira oportunidade eles vêm, apunhalam a gente pelas costas. Colegas que confiaram neles mentem sistematicamente, arruinam funcionários e até cometem crimes como fraudes na contabilidade e eliminação de qualquer prova que os condene. Tudo para conseguir o que eles querem. Não se trata de profissionais apenas ambiciosos, não, gente. São o que os especialistas em comportamento chamam de psicopatas corporativos. Já ouviu falar? Pois é. Segundo uma pesquisa da Universidade British, na Colômbia, os diretores executivos das empresas estão no topo do ranking da psicopatia. Acredite se quiser. Entre a população em geral, até 4% são considerados psicopatas. Entre os CEOs e altos executivos, o índice chega a 16%. Inacreditável, né? Isso quer dizer que, na população mundial, cada um de nós vai conhecer pelo menos 15 psicopatas ao longo da vida. Isso se você já não conheceu aí na empresa onde você trabalha, né? E nós vamos discutir sobre este assunto agora aqui na Casa do Mais Vida, recebendo a nossa amiga, a psicóloga a doutora Verusca Guendov, que já está aqui na nossa sala. Boa noite, doutora Verusca. Tudo bem? Muito bom estar aqui. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Mais Vida, para falar sobre um assunto que é muito sério e que as pessoas, às vezes, não levam em consideração, né? A gente tem aí pessoas ficando doentes nos ambientes de trabalho, como vivendo com essas pessoas, às vezes não consegue se livrar desses psicopatas corporativos e se tornam totalmente dependentes desse tipo de pessoa. Existem muitos psicopatas corporativos aqui no Brasil, doutora? Sim, infelizmente, Fábio. O volume de pessoas adoecendo de depressão, síndrome do pânico é gigantesco. É muito alto o índice, inclusive, de afastamentos por depressão e muitas vezes sequelas do convívio com psicopatas, né, dentro das corporações. Os psicopatas têm dominado as corporações e isso tem sido muito complicado. E a gente não para analisar muitas vezes, porque eles fazem com total sutileza que as pessoas não percebem o que está exatamente acontecendo com suas vidas. Entendi. Então, imaginando que a estatística geral mundial a cada 10 pessoas, uma é psicopata, e as corporações, elas são lugares que favorecem o aparecimento desse perfil, então imagino que isso é muito maior dentro das organizações do que na sociedade geral. Agora, como que a gente pode identificar um psicopata corporativo? Existem algumas características que a gente identifica nesse tipo de psicopatia? Sim. Infelizmente, nós não somos, Fábio, treinados para a percepção do comportamento humano. É uma pena. Quanto mais aprendemos a gerenciar as emoções e a observar o comportamento das pessoas, mais vai ficando evidente o comportamento doente das pessoas. E para a gente conseguir perceber, nós precisamos prestar atenção no comportamento, perceber detalhes do comportamento. Um psicopata, ele tenta ser acima de qualquer suspeita.
Então, ele tenta ser aquela pessoa super bacana, que sempre apresenta ali algo engraçado, tenta ser a pessoa que chama atenção, é super amigo, mas aquilo é tudo falsidade, ele não sente nada. Ele nasce com incapacidade de empatia. Ele tem um prazer absurdo de maltratar o outro, de judiar do outro. E muitas vezes esse outro não entende o que está acontecendo. As corporações, principalmente cargos de liderança, elas facilitam muito o acesso dos psicopatas porque estimula a ambição, estimula a produtividade. E no meio desse processo fica muito difícil de você perceber o que é do processo de produção e o que é realmente um doente ali se aproveitando do cargo. Quanto mais competitividade, quanto mais produtividade, mais questões financeiras ficam evidentes e eles amam dinheiro e poder. E se precisar atropelar qualquer pessoa para isso, puxar tapete, se fazer de amigo, infelizmente eles vão fazer. Que loucura! Quer dizer, a pessoa pode começar sorrateira, Sim. se aproximando, e de repente, Sim. quando você menos percebe, você está envolvida numa situação Sim. que você não consegue sair. É isso mesmo? Exato. Alguns exemplos para facilitar. Tá. Imagina aquela pessoa que é falsa, mas se faz de amiga, tenta descobrir seus segredos, descobre suas fragilidades e pelas suas costas usa cada uma dessas fragilidades contra você. Entendi. E você imagina que qualquer pessoa no planeta tem coragem de fazer algo, mas aquela pessoa é sua amiga. Essa pessoa não tem coragem. E é justamente essa pessoa que está ali se dedicando a te destruir. E quando você começa a desconfiar, Fábio, porque chega um momento que você começa a desconfiar, essa pessoa percebe que está sendo descoberta. E é ali que ela começa a maltratar mesmo, a judiar e ter prazer em maltratar o outro. Porque é prazeroso para o psicopata ver o sofrimento alheio. Ele se sente poderoso quando ele sente que destrói uma pessoa, que pisa em uma pessoa. Ele é capaz de se envolver com pessoas dentro da empresa afetivamente para enganar essas pessoas. Se envolve com pessoas de cargos de importância para o que ele tem como plano para alcançar. Se faz de apaixonado, apaixonada. Caramba! A ponto das pessoas entregarem senhas, a ponto das pessoas não perceberem que elas só vão ser usadas. E depois que eles usam, já tem o que quer, eles descartam e pulam, migram para outro. Quer dizer, é um tipo de vampirismo. Sim. Também. Sim. E as pessoas que estão envolvidas, dificilmente elas percebem esse tipo de psicopatia. É porque nós, quanto seres humanos, temos um problema muito sério, Fábio. A gente acha que todo mundo pensa igual a gente. As pessoas pensam que todos agem e têm ética e têm decência, caráter nas ações, como nós temos. E nos esquecemos que uma pessoa psicopata não tem isso. Ele não tem essa capacidade de empatia, ele não tem essa capacidade de afeto, de arrependimento, de consciência, de amor, ele não tem isso. Ele tem na cabeça um desejo de ter dinheiro, poder, influência e de sentir prazer, fazendo com que todo mundo ali sofra. Isso é prazeroso, é como se ele comandasse a vida das pessoas, é como se ele tivesse poder sobre a vida das pessoas. E ele sente prazer nisso, e às vezes é muito triste imaginar que as pessoas pensam que isso está muito longe. Imagina, eu nunca vou cruzar com um psicopata na minha vida, e eu tenho percebido que tem pessoas que sofrem isso no ambiente de trabalho, às vezes casam com um psicopata sem saber. Ah, é? Eu já acompanhei muitos casos assim. Casam. Se o psicopata vê que casar vai ser mais vantajoso na corporação, eles casam. Entendi. Depois que utilizam tudo que eles querem, descartam, se separam e fazem da pior forma possível para destruir o outro. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa casa com alguém... Sim. Só visando alguma coisa dentro da corporação. Se ele acha que um casamento vai trazer uma porcentagem do comando da empresa, ele vai casar. Caramba! Ele vai mirar naquela pessoa que tem a maior facilidade de poder, de concentração de dinheiro. É aquela pessoa, vou na carência dela. E eles descobrem a carência dessa pessoa, descobrem a fragilidade dessa pessoa, casam com essa pessoa, aos poucos vão adoecendo essa pessoa e retomam o poder dessa pessoa na empresa, assumindo literalmente a posição dessa pessoa.
chega a esse ponto, Fábio. E quanto maior a empresa, mais lucrativa, maior a concentração de psicopatas. Esse tipo de psicopatia organizacional tem fases? A gente consegue identificar essas fases? Sim. Se a gente parar para prestar atenção, você vai perceber que as pessoas que se fazem de boazinhas demais, no mínimo algo estranho que a gente deve perceber. Mas elas fazem esse papel de que são muito boazinhas, mas aos poucos você percebe que tem aversão a uma situação, elas fazem um pouco de corpo mole para trabalhar porque detestam trabalhar. Então, elas mudam o foco criticando o trabalho de alguém para que o foco de todo mundo seja aquela pessoa e não elas. Entendi. Como o potencial delas é muito de cálculo racional, as outras ações que envolvem profissão, trabalho, produção, isso se torna péssimo para elas. Elas não conseguem produzir, porque o tempo que elas têm, a dedicação que elas têm, é para prejudicar o outro, é para pensar, planejar, é ter criatividade de como vai alcançar aquele dinheiro ou aquela pessoa. Então, na hora que realmente tem que pôr a mão na massa, a produtividade é muito ruim. E aí, essas pessoas transferem essa produtividade negativa para alguém, jogam toda a atenção em cima dessa pessoa, que vai ser um coitado ali, que vai sofrer toda a penalização, mas na verdade é a pessoa que não produz, porque a cabeça se dedica ao mal, a destruir o outro. Então, se a gente para pensar esse degrau, muito bacana, mais fofoca, muito bacana, mas está apontando o trabalho de alguém, é muito legal, mas não te paga nada, faz você pagar. Porque eles também não investem em ninguém, a não ser que tenha um plano muito maior para isso. Então, os sinais são dados, mas nós não conseguimos olhar as pessoas de um jeito negativo, né? A nossa capacidade empática quer ver o outro de uma forma amável, de uma troca, que o psicopata é incapaz de entender. Agora, no caso de uma pessoa que está exercendo essa psicopatia num cargo de liderança, existe alguma diferença? Quer dizer, a pessoa pode se aproveitar mais do outro por causa do cargo, por exemplo? Sim, porque o foco deles é esse. Eles entram, conseguem conquistar muito rápido, Fábio, todo mundo. Às vezes, gosta do psicopata, todo mundo gosta. Tá. Eles conseguem esse canal social. A melhor pessoa do planeta. Mas por que ele é ótimo? Ou ela é ótima? Porque ele precisa disso para subir rápido. Entendi. O psicopata, ele quer subir rápido porque ele não quer trabalhar. Entendi. E às vezes, uma pessoa, é incrível isso, uma pessoa que está ali dentro do ambiente de trabalho muitos anos, Fábio, mas não consegue crescer porque não tem uma facilidade, às vezes, de mostrar o trabalho que faz. Entendi. E aí vem um psicopata que muitas vezes tem uma facilidade de manipulação gigantesca e de mentira, e todo mundo acredita, porque não sabe ler que aquele comportamento é incoerente com algumas ações. Então, as pessoas ignoram algumas ações e ficam acreditando naquilo que ele está plantando ali no meio da situação. Agora, as técnicas de RH, até com esse mercado que nós temos hoje em crise no Brasil, por questão do problema do desemprego que nós temos, que é muito grande. As técnicas de RH, elas não conseguem identificar esse tipo de psicopatia antes da contratação? Sabe o que acontece? Muitas vezes, os RHs das empresas não apresentam um psicólogo que propõe uma avaliação de personalidade. O que seria necessário em algumas das empresas é que no processo de triagem, no processo de avaliações, existissem sim alguns testes, algumas propostas para avaliar a personalidade, mas muitas vezes isso não acontece. E os caminhos que essas pessoas também utilizam é para fugir disso. Eles fogem de alguns processos, então eles se tornam amigos, para um amigo indicar direto. Aquela empresa que tem uma seleção um pouco mais rigorosa, eles vão por outros tipos de indicações, sempre indicado de alguém que tem um potencial de comando e de escolha. Então, muitas vezes, os chefes de RH, eles não têm essa força para questionar aquela contratação. Então, eles sabem também desviar desses caminhos. Entendi. Que loucura, hein? Sim. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. 11-95-033-6870, nós estamos ao vivo, são 9h26 aqui pela tela da Rede Vida. Quem sabe sua pergunta agora vem para a doutora Verusca, hein? Vamos para Jales. A primeira pergunta vem de lá. É a Lena que está perguntando
Ô, doutora Verusca, como identificar esse tipo de perfil no meu trabalho, hein? Que é uma dica perfeita, não só no trabalho, para você que está assistindo, acho que isso para a nossa vida. Tá. Olhe nos olhos das pessoas enquanto fala. Tá. O psicopata tem uma dificuldade, Fábio, de olhar nos olhos de uma pessoa inacreditável. Eles fogem desse contato, eles não gostam de olhar diretamente. E quando olham, eles olham com uma frieza, mas uma frieza que você consegue ler o coração. O problema é que as pessoas hoje não querem olhar nos olhos. Elas se distraem com componentes eletrônicos, se distraem numa roda de conversas e não prestam atenção nos olhos das pessoas. O olhar do psicopata é um olhar frio, gelado. Ele está sorrindo aqui, mas aqui dentro é de uma frieza absurda. E isso é para tudo na vida. É para relacionamento. Às vezes, algumas pessoas me trazem fotos dos ambientes, para que eu possa fazer a leitura, mais ou menos, né, do comportamento, das expressões. É impressionante, Fábio. Um psicopata, se você prestar atenção nas expressões, essa expressão ela é incoerente com o comportamento dela. É muito gritante. Então, eu acho que é uma dica que vale a pena. Preste atenção no olhar. Olha só, a pergunta agora vem da Cíntia Amaro, de São José dos Campos, São Paulo. Boa noite, Fábio. Eu estou acompanhando o programa. Gostaria de saber o seguinte. Doutora Verusca, como saber se o meu chefe é um psicopata ou se ele é somente exigente? Olha, como eu disse, é um conjunto de comportamentos que a gente precisa olhar. Tem muitos chefes que são inseguros e às vezes agem de uma forma um pouco mais rigorosa. Às vezes ele é exigente mesmo, mas quando você está falando de um psicopata, ele tem metas. Ele tem objetivos, ele quer o dinheiro e o poder. Então, os comportamentos dele sempre vão ser nesse sentido. Não vai ser uma exigência, ele não vai se preocupar com detalhezinhos. Um psicopata não quer saber de detalhes, Fábio. Ele tem um objetivo muito mais concreto. Então, se o seu chefe é cheio de detalhes, de exigências, às vezes ele pode ser inseguro, às vezes ele está querendo um crescimento, está tentando seguir por esse caminho. Agora, quando você vê que a conversa em todos os momentos vai chegar sempre num objetivo maior, sabe quem é fulano, quanto que lucra ali, e sempre querendo saber como é a rotina financeira, uma rotina de uma pessoa que comanda uma área financeira, uma liderança importante, a gente tem que ficar atento. Entendi. Nossa. Vamos... É tenso, né, Fábio? Eu ficar assustado aqui. O pior é saber que a cada 10 tem um, Fábio. Isso é o pior. Então, isso que é o pior. Isso é o pior. Vamos ao Éder, lá de Floripa. Conseguiu entrar com mais uma pergunta aqui, hein, Éder? Ó, a produção selecionou aqui. Estou gostando muito do seu programa. Muito obrigado, Éder. Ele pergunta assim, ó, doutora Verusca, como eu faço para lidar com a falsidade que existe na minha empresa? Sem falar de pessoas que me apunhalam pelas costas. É comum você estar em dificuldades no seu setor e ninguém ligar nos outros setores. Isso é um tipo de psicopatia ou é desinteresse? Olha só, Fábio, se a gente parar para pensar, a cada 10, um é psicopata. Então, na empresa que você trabalha, 1 a cada 10 é psicopata. Mas nós também não podemos ignorar que nos ambientes, não só profissionais, mas também sociais, nós encontramos de tudo. Tem o fofoqueiro, tem aquele que gosta de criticar, aquele que é negativo. Então, nós temos todos os perfis trabalhando no mesmo local ou convivendo no mesmo tipo de sociedade. Então, saber diferenciar o perfil de cada um é você analisar cada comportamento e o tamanho da frequência que se porta. Então, se aquela pessoa está sempre reclamando, de repente ele é só uma pessoa que reclama. Se aquela pessoa vive, né, fofocando ali da vida do outro, vida alheia ali é algo que faz parte para algumas pessoas, então aquela pessoa é fofoqueira e ela vai ser na sociedade, ela vai ser na empresa, ela vai ser na família, onde ela estiver. Então, o que a gente precisa entender é que nesses comportamentos, qual é a frequência? Comece a identificar qual é a característica que mais aparece no ambiente. Começa a notar e você vai começar a perceber o perfil das pessoas. Agora, não dá para negar que muita gente, infelizmente, não tem caráter. Não tem ética para trabalhar, não tem ética para conviver com o outro. São pessoas muitas vezes falsas e muitas vezes elas não são psicopatas, elas são falsas. São fofoqueiras, é outro movimento. Mais uma pergunta chegando agora de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Beatriz está perguntando como informar os meus superiores, doutora Verusca, que eu identifiquei um possível psicopata na minha equipe. Como lidar
com essa situação, sabendo que, por um lado, eu possa estar completamente errado. Também tem isso, né? Sim, eu costumo dizer que é muito complicado você avaliar isso assim, sem ter nenhum conhecimento, né, denunciar. uma pessoa. Até porque, Fábio, o psicopata ele não pode saber que você percebeu. Ah, é? Senão ele vai destruir você. E ele é melhor nisso, porque ele é frio, ele é calculista. Mas eu não posso dizer que eu descobri Não. que a pessoa é psicopata. Gente, se vocês estão no ambiente, descobriu que a pessoa é psicopata, de repente tirou essa dúvida com alguma pessoa especialista na área, porque muitos nos procuram, inclusive, para fazer essa leitura. Descobriu que isso acontece, foge da linha de colisão. Porque ele vai ser melhor do que você nisso. Por quê? Ele é frio. Ele não vai ter medo, ele não vai frear e ele descobre que você ali é uma ameaça para ele. Entendi. Então ele é capaz de qualquer coisa, desde maltratar você ou programar a sua demissão. E ele vai fazer isso. Não tenha dúvida que ele vai fazer isso. Então é melhor fugir da rota de colisão, não entrar em conflito. Nós precisamos aprender também a ser estratégicos. Procura fugir, procura ficar distante, procura não entrar nas proximidades, porque essa pessoa é perigosa. E ela não vai medir esforços, Fábio, para alcançar o que ela quer. Infelizmente. Ela vai destruir a pessoa. Ela vai destruir quem passar na frente. Pergunta agora do Henrique Prado, aqui de São Paulo, capital. Doutora Verusca, eu trabalho... no meu trabalho, eu sofro uma pressão muito grande. Às vezes acho que alguns colegas de trabalho estão me passando para trás. Até mesmo cargos menores que o meu, como o companheiro do lado, por exemplo, pode esconder um possível psicopata? Como eu disse, nós precisamos sempre analisar cada uma das situações. Às vezes, falta muito pouco para um crescimento profissional. Inclusive, hoje nós temos vários trabalhos, Fábio, desenvolvendo profissões, desenvolvendo cargos, desenvolvendo pessoas para cumprir aquilo que é necessário cumprir para você poder subir de grade, de nível profissional em tudo isso. E sempre vão ter aqueles que também querem o mesmo. Então, como eu disse, não é todo mundo que é psicopata, mas todos querem crescer. E se você quer se diferenciar, você precisa aprender o que você precisa fazer para brilhar mais do que os demais, sem puxar tapete de ninguém. A ética, ela tem que estar à frente, ela tem que ser o ponto mais importante de um ser humano, Fábio, em tudo na vida. Uma pessoa ética, uma pessoa correta, de caráter correto, ela vai crescer porque ela está plantando sementes para isso. Agora, nós precisamos saber, sim, perceber o ambiente, entender quem é cada um ali dentro, cuidado com a privacidade, a gente não pode ficar falando da nossa privacidade assim. Um dos grandes erros dentro da corporação é o fato das pessoas confundirem que ali é trabalho e achar que ali é família. Tipo o seu trabalho é seu trabalho. Né? Um grande divã. Ali não é um grande divã. Tudo, né? E ali a sua fragilidade está sendo ouvida por alguém. E é justamente essa fragilidade que vai derrubar você lá na frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala, quem a gente confia. Quem disse que as pessoas são confiáveis, gente? Pois é. Você sabe que até a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado e não confiar em todo mundo, hein? Até a Bíblia diz. Então, a gente tem que ficar com a dica aí bem atenta, porque é complicado. Prudentes como as serpentes. Exatamente, né? Fábio. Para terminar, eu queria que você desse uma dica, assim, para quem está, de repente, nos acompanhando, falar assim, Fábio, eu me identifiquei com essa situação, estou passando por um problema com um psicopata no meu trabalho. O que eu devo fazer? Qual que é o primeiro passo para essa pessoa não continuar sofrendo nas mãos desse psicopata, doutora Verusca? Esse psicopata, ele só vai bater de frente com você se você for ameaça para ele, ou se você tem algo que ele quer. Então, regra número 1, fuja da colisão. Regra número 2, fecha a boca. Falar demais te traz problemas. Porque se você souber guardar a sua privacidade, souber guardar aquilo que é importante dentro de uma corporação, principalmente quando você é um líder, principalmente quando você tem chaves de importância dentro de uma corporação, segredos importantes de uma corporação, não deixe ninguém saber disso. É algo que tem que ser guardado com você e com quem é superior a você. Às vezes, na tentativa de... a pessoa fica feliz, né, Fábio? Poxa, eu estou num cargo bom, eu tenho essa responsabilidade. E, às vezes, confia em todo mundo e conta tudo. Entendi. E esse é o ponto da ruína.
É falar demais que pode ser problemático. Então, se você puder guardar um pouco privacidade e segredo, é protetivo para você. Ó, pessoal, Zíper. Né? Com certeza. Doutora Verusca, obrigado pela sua presença. Eu Papo muito bom, hein? Muito bom. Se você quiser, você pode falar com a doutora Verusca seguindo ela no Instagram, @DRAVerusca, com K, tá aparecendo aqui no vídeo. @DRAVerusca. O YouTube dela, Verusca Gendov, demais, tem muitos vídeos legais. E o telefone WhatsApp para você fazer perguntas, interagir, pode mandar mensagem já. Pode mandar. Tá sofrendo? Quer tirar dúvidas? Pode mandar hoje, eu já começo a responder. 11 98249 0073. 11 98249 0073. Obrigado, doutora Verusca, pela sua presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Gente, no próximo bloco a gente vai curtir música aqui no nosso Mais Vida. Eu recebo aqui na nossa casa a banda Mambolada. Gente, eles fazem um som super original que eu tenho certeza que você vai adorar. Nem pense em sair daí, só para tomar uma aguinha eu deixo, tá? O intervalo é rapidinho e eu volto já já. Fica comigo.